Anos atrás, o livro O Segredo, depois um documentário, eu não sei o que veio antes, se foi o livro, se foi o documentário em filme, fez muito sucesso, muita gente começou a discutir sobre o assunto e depois foi revelado o segredo é a lei da atração. Muita gente famosa falando sobre o assunto, nos Estados Unidos a Oprah, no Brasil, Ana Maria Braga. Ana Maria Braga ela foi convidada para falar sobre o assunto de maneira até oficial, né? O segredo se tornou como uma espécie de uma franquia, né? Pessoas foram empregadas por esse sistema, vou chamar assim, e começaram a falar sobre o assunto. Muita gente fez dinheiro com o assunto, inventaram algumas coisas são verídicas. E aí, como nós ficamos? Bom, vou falar um pouquinho do assunto à luz da Palavra de Deus, bem pouquinho, porque o nosso vídeo sempre é curto e espero que você possa aproveitar. Primeiro eu gostaria de falar que eu gosto do assunto. Eu li o livro O Segredo, eu tenho na minha estante, eu assisti o documentário algumas vezes, eu argumentei, eu coloquei aquelas declarações à luz da palavra da Bíblia, eu comecei a achar coisas na Bíblia que para mim antes não estavam chamando a minha atenção também, mas afinal, existe a lei da atração ou não? Isso que é o mais importante. Bom, então eu quero expressar aqui a minha opinião que sim, que ela existe, e quero expressar a minha opinião que a Bíblia fala sobre o assunto, sim. Mas é lógico que a Bíblia aborda algumas coisas de uma maneira um tanto diferente, né? Por exemplo, aqueles que acreditam na lei da atração e querem se beneficiar dela, eles põem Deus para fora da equação, falando que nós temos que conversar com o universo, né? Como se o universo fosse uma pessoa que tivesse uma mente inteligente, que entendesse os nossos sentimentos. Nós temos muitos sentimentos, os sentimentos são muito importantes para nós. Enfim, eu não vou falar sobre isso, eu estou aqui para defender a nova era, estou aqui para falar do Senhor Jesus, de como ele fala disso na palavra, como a própria Bíblia fala, né? Por exemplo, o texto de Tiago 4, verso 8, diz assim: achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós, né? E isto é, sim, uma forma de lei da atração, né? Depois nós olhamos nos campos magnéticos criados por Deus, né? Você já brincou com um imã, você sabe que existe a lei da atração, né? O magnetismo ali. Então, segundo esses estudiosos que não são religiosos, alguns até são espirituais, outros não, a maioria não, eles dizem que o que atrai as coisas para a nossa vida são os nossos pensamentos. Bom, ao invés de discutir sobre isso, eu vou falar da importância dos pensamentos. Os pensamentos, a Bíblia deixa claramente a importância deles. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, verso 8, alguns dos tipos de pensamentos que nós podemos ter, né? Pensamentos de pureza, de santidade, de verdade, né? Ele não diz ali, mas eu digo de alegria, né? Então, os pensamentos, eles geram sentimentos. Então, é lógico que eles atraem algumas coisas para as nossas vidas. Só não concordo com o documentário O Segredo, quando diz que tudo que acontece na nossa vida fomos nós que atraímos para a nossa vida. Isso eu não concordo, isso não é biblicamente correto. Mas vamos aproveitar a parte positiva. Outro dia eu falei aqui no canal sobre o 10º mandamento. Olha que interessante, né? Deus proibiu a cobiça. A cobiça, ela é um pecado que ocorre só no seu pensamento, a princípio. E Deus considera tão pecaminoso que colocou entre um dos 10 mandamentos. Então, veja, a cobiça ela é poderosa. Se Deus deu tanta atenção para ela, ela é poderosa. Mas veja bem,
preste bem atenção para você não interpretar mal o que eu vou dizer. A cobiça é quando você quer e deseja ardentemente algo que pertence a outra pessoa. Mas quando você quer e deseja ardentemente algo que não pertence a ninguém e está livre no universo, agora eu vou falar do universo, para você adquirir, então isso não é pecado. Está entendendo? Então, realmente existe uma força mental que atrai as coisas para você. Se Deus proibiu a cobiça, é porque você vai ficar olhando e desejando tanto algo de alguém que você vai chegar a praticar um ato errado. Você não vai ficar só no pensamento. Qualquer pensamento mais alimentado, mais cedo ou mais tarde, se torna num ato. Isso quem disse foi Ellen White. Então, como eu acredito nas coisas que ela falou, foi uma serva do Senhor, como ela mesmo se intitulou, veja, qualquer pensamento alimentado se tornará mais para frente num ato. Você fica cobiçando as coisas dos outros, se você não vão dizer que você cobiça algo do José, mas um dia você vai e rouba algo do Paulo, porque você não conseguiu pegar do José, mas aquele princípio ficou dentro de você, ficou ali, não saiu, aquele que não sai de nós logo de imediato, uma hora acaba saindo, né? Os olhos e os ouvidos são as avenidas da alma, tudo que entra pelos nossos olhos e ouvidos acabam saindo depois de alguma forma. Por isso que nós temos que vigiar tudo o que entra pelos olhos e tudo que entra pelos ouvidos, porque isso gera, assim, pensamento e, lógico, nós vamos atrair essas coisas. Mas voltando na, entre aspas, cobiça boa, né? Vamos dizer assim, você deseja ardentemente uma graduação, você deseja ardentemente uma casa própria. Então, Deus não proíbe isso. Isso não é pecado. O que Deus proibiu é você querer algo que é dos outros. Você, como diz a polícia, subtrair algo que é de alguém. Deus não trabalha com esse tipo de subtração. Deus quer, sim, que nós cresçamos. O primeiro mandamento de Deus na Bíblia é crescei-vos e multiplicai-vos. Esse é o primeiro mandamento de Deus na Bíblia. Então, Deus quer que você cresça, sem diminuir o seu vizinho, sem subtrair do seu vizinho. Tá? Então, quando você rejeita a cobiça, você se apega a Deus e você vê que existe abundância no universo e que você pode, sim, através do seu pensamento, atrair coisas boas para você. Quero deixar também claro aqui que a Bíblia não proíbe o pensamento positivo. O que a Bíblia não é a favor é que você fique só no pensamento positivo e não vá para a ação, né? Vai ficar o dia inteiro na cama, tendo pensamentos positivos e aí, vamos trabalhar? Vamos produzir? Ah, não, isso não. Então é isso que está errado. E saiba que depois dessa fase, desse ciclo do segredo, vieram correções por eles mesmos depois, descobriram alguns erros na teoria deles, e um deles foi esse, ficar de braço cruzado, só pensando coisas boas para atrair dinheiro, atrair, não funciona. Tem que agir. Você pensa, você faz, né? Eu gosto muito de um documentário, aliás, um seriado sobre Santos Dumont, produzido pela HBO. Eu assisti só 3 vezes, ou 4, não tenho certeza, tanto que eu gostei. Então, toda a criação humana começou na mente do homem. O homem pensou, desenvolveu projetos, falhas, acertos, até chegar em sua criação. Foi assim com o avião, foi assim com tudo, né? Tudo que o homem criou. Então, uma das frases do segredo é a seguinte: pensamentos se tornam coisas. Tá? Então,
Tudo que existe começou por um pensamento. Então, isso quer dizer uma coisa importante. Você não pode inibir seus pensamentos. Você não pode inibir sua criatividade. Só porque você não tem possibilidades financeiras, não faça esse erro, porque você não sabe o que pode acontecer. Se você pensar muito em algo, portas provavelmente vão se abrir para você, para que você manifeste aquilo que você tem pensado, aquilo que você quer criar, aquilo que você quer trazer à existência. Veja, não se esqueça da oração. Ela tem uma parte importantíssima nesse processo. Então você ora, você projeta, você imagina. Einstein, que todo mundo fala da inteligência dele, ele fala assim, a imaginação é mais importante que a inteligência. Pense nisso. Estude sobre o assunto, medite. Vou repetir, ele disse, a imaginação é mais importante que a inteligência. Quando Deus condenou os antediluvianos, ele falou, eu vou condenar esse povo, vou jogar água aqui e acabar, porque a imaginação deles é má, desde quando eles acordam. Olha como Deus encara a imaginação. Então, a imaginação deles é má desde o momento que eles acordam. Então, imagine coisas, mas imagine coisas boas. Imagine coisas que vão trazer benefícios ao mundo. Tudo isso jamais é proibido na palavra de Deus. Então, a lei da atração, quando você usa essa lei para as coisas de Deus, então realmente você vai ter a aprovação divina. E para encerrar, eu queria falar da maior atração de todas, e não sou eu que estou falando. Jesus falou para Nicodemos, em João capítulo 3, quando o Filho do Homem for erguido, for levantado, aí ele está falando da cruz, ele atrairá todos a ele. Veja, Jesus diz que quando nós olhamos para ele, crucificado, não estou falando da cruz, estou falando de Jesus. Muitos adoram a cruz. A cruz ela é um símbolo pagão. Nós não queremos saber da cruz, queremos saber do crucificado. Quando nós olhamos para Cristo crucificado, quando nós entendemos o tamanho do amor dele, quando nós procuramos entender todos os princípios envolvidos na crucificação de Cristo, então nós seremos atraídos a Ele. Ele falou. Essa é a lei da atração mais importante de todas. Quando nós permitimos ser atraídos por Cristo. Cristo está atraindo todo mundo. Aí alguns rejeitam, alguns aceitam. É uma escolha, é uma opção, é o livre-arbítrio. Se você quiser ficar com Jesus, você tem que ficar contemplando a Ele. Quanto mais você contemplar a Cristo, quanto mais você cobiçar o caráter de Cristo, mais próximos você estará dele. Quanto mais você apreciar o que Jesus fez por você na cruz, mais você vai se aproximar dele. Então, que nós possamos usar essa lei da atração para o bem, para nos aproximarmos de Cristo, para atrairmos pessoas a nós, a fim de que possamos dar a elas o que Cristo deu a nós. Por favor, eu encerro aqui pedindo o seu like ao meu vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, a fim de que nosso trabalho possa crescer para a honra e glória de Deus. Amém.